Fala galera do Contramão, Azael aqui na área e eu tô muito feliz da entrevista que a gente vai estar fazendo hoje. Mais uma vez o Contramão se disponibilizando, andando na contramão do mundo e quebrando paradigmas, ok? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, eu estou aqui com o Padre Jonathan. Padre, prazer estar aqui. Prazer. Nos recebeu aqui na igreja dele, aqui em Sabaúna, cidade linda, já tirei foto aqui na praça, uma maravilha, coisa de Deus. E antes da gente começar essa entrevista, vai aí na descrição aí embaixo, ó, se inscreve no canal, ativa o joinha aí, para você estar sempre recebendo as novidades do Contramão, ok? Padre, queria que você desse um oi para a nossa galera do Contramão que está assistindo você. É com muita alegria que eu estou aqui com o Azael e com toda a equipe do Contramão em Home. Uma alegria muito grande, eu deixo uma bênção, um abraço para vocês. E hoje vamos ter aqui esse bate-papo, essa conversa muito interessante, que tanto para eles quanto para nós é uma alegria, porque nós estamos rompendo paradigmas nesse dia de hoje e certamente é um marco histórico para todo mundo que nos acompanha pelo seu canal. Glória a Deus, quando o Padre disse é um marco histórico. A gente tem que acabar com essa guerra sem sentido, essa coisa que católico, evangélico, parar com isso. O foco é Jesus Cristo, amém? Padre, deixa eu te perguntar, quando que você teve a certeza do sacerdócio, né? Vou fazer algumas perguntas para o Padre aqui, muitas coisas eu não conheço, estamos aqui para aprender também. Como você teve a certeza do sacerdócio? Eu quero ser padre, é isso, Jesus falou contigo, como que foi isso? Então, Azael, eu desde criança eu queria ser padre. Desde os 6 anos eu frequentava a igreja da minha comunidade. Minha família é do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Resende, mas num distrito muito peculiar, menor do que Sabaúna. E lá nós frequentávamos a igreja, eu ia à catequese. Uma das coisas que me chamava muito atenção na igreja era o toque do sino. Eu adorava ouvir o toque do sino da igreja. Quando o sino tocava, eu sabia que estava na hora de ir para a missa, para a celebração. E aquela vocação sacerdotal, ela já nasceu no meu coração, né? O Senhor diz através de Isaías, desde o ventre materno eu já te conhecia. E por isso eu não tenho dúvida de que Jesus já me escolheu quando criança. Mas aos 15 anos foi o passo decisivo, quando eu decidi entrar para o seminário. Então com 14 anos eu escolhi entrar para o seminário e aos 15 eu entrei. No dia 27 de janeiro de 2007 eu ingressei no seminário, onde eu fiz toda a minha formação por 11 anos até me tornar sacerdote. Mas na Igreja Católica o exercício da seleção dos candidatos não é apenas a sua disposição. Sim. A Igreja tem uma equipe formativa que no decorrer dos anos eles vão te acompanhando até o ponto que eles dizem que você pode ser ordenado ou não. Você vai se preparando. Vou me preparando e isso não quer dizer que eu vou ser padre, né? Tá. Em determinado momento da história os formadores podem dizer, você não será padre, você tem que seguir outro caminho. E Deus usa deles. E se eles disserem que sim, nós seguimos. Se eles disserem que não, nós paramos a nossa caminhada. Porque eles respondem em nome de Deus, né? E no decorrer dessa história, a igreja provou a minha vocação. Glória a Deus, e está fazendo a diferença aqui em Sabaúna, né? Hoje o senhor está aqui em Sabaúna, mas você sempre esteve aqui ou esteve em outras paróquias, né? Vamos dizer assim. Como foi a sua história até chegar aqui em Sabaúna? Então, como padre, essa é a minha primeira paróquia. Sim. Eu tenho apenas 10 meses de sacerdócio. Mas como seminarista nós atuamos pastoralmente. Como seminaristas nós não somos responsáveis por paróquias. Nós ajudamos os padres nas paróquias, é uma espécie de estágio, um treinamento. Sim. Então eu passei por várias paróquias. Primeiro eu fui seminarista na minha diocese de origem, no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Depois eu fiz 1 ano de missão no estado do Ceará. Então por 1 ano eu residi no Ceará fazendo missão. E por fim, há 3 anos, vim para Mogi das Cruzes, onde eu terminei os meus estudos e onde eu passei por outras paróquias. Eu passei por 3 paróquias antes de chegar em Sabaúna. E em Sabaúna eu já estou há 2 anos. 2 anos. E como que foi assim, quando falou, você vai assumir a igreja, você vai ser o padre, porque eu acredito que o padre é como se fosse o pastor, né, na igreja evangélica. Sim. Como que foi assim? Ficou meio assustado? Como é que foi isso daí? Quando você é seminarista, você tem um mundo ideal na sua cabeça. Sim. Você pensa que você é um super-homem, vai salvar a pátria. Quando você se ordena padre e exerce o ministério, você tem que pisar no mundo real. E o mundo real tem muitas dificuldades, desafios. Mas eu nunca tive medo de dificuldades e desafios. Pelo contrário, eu sempre gostei deles. E sempre achei que a força de Deus está na novidade. O mesmo todo mundo faz. Quando eu recebi a notícia de que eu ia ser mesmo o pároco aqui de Sabaúna, o padre desta igreja,
Claro, gera um certo medo, é uma responsabilidade. Na igreja, o nosso superior é o bispo e ele determina um prazo que nós chamamos de provisão. Para mim, ele determinou um prazo de 6 anos. Então, até janeiro de 2025, eu tenho a provisão para estar aqui em Sabaúna. E quando nós recebemos toda essa documentação, toda uma cerimônia específica, muita gente vem celebrar, gera um certo medo, Sim. porque você tem que dar uma resposta. Né? O pessoal está com uma expectativa, Uma expectativa, né? E essa resposta que nem sempre ela vai ser agradável a todos, mas ela não precisa ser agradável a todos, ela só precisa ser coerente com o plano de Deus. Sim. E eu estou aqui, como eu disse, estamos aqui em Sabaúna com o Padre Jonathan, a gente dá uma volta na praça aqui, e o Padre Jonathan é bem querido, as pessoas estão sempre parando ele. O padre, acabamos de ouvir agora, né, do almoço, um testemunho, que a mãe dela estava entubada, né? Isso, uma coisa assim, na UTI. Na UTI, né? E glória a Deus, saiu dos aparelhos, está bem, e é Deus agindo e mostrando o poder dele. Padre, deixa eu te perguntar também o seguinte, você falou que com 15 anos foi que você... Mas antes disso, a sua família tinha algum projeto? Você pensou em ser outra coisa a não ser padre? Antes de você ter dos 15 anos, né? Ir direto para ser padre. E como que foi o início do seminário? É seminário que fala? Seminário. Como é que é o início do seminário? Você deixou tudo, foi para o seminário? Como é que funciona? Assim? Então, minha família, o projeto que eles tinham era que nós deveríamos trabalhar. Minha família era muito pobre. e a gente precisava trabalhar desde criança, todo mundo trabalhava lá em casa. Graças a Deus eu tenho um pai muito trabalhador, eu tenho uma mãe muito trabalhadora. Qual o nome deles? Jorge e Ana. Senhor Jorge, dona Ana, Isso, um abraço, hein? Vão ficar felizes por essa entrevista. e meus irmãos também, muito trabalhadores. Tem uma irmã mais nova, nós somos 4 filhos. Sim. Mas todo mundo tinha que trabalhar, né? A gente estudava e trabalhava. Nunca vou dizer que era um trabalho escravo, porque não era trabalho escravo, era mesmo porque minha mãe e meu pai queriam nos ensinar alguma coisa e queria que nós mudássemos de vida. Hoje, graças a Deus, meus irmãos estão muito bem, minha irmã está muito bem, eu estou muito bem, minha família prosperou, né? Nosso Deus é o Deus da prosperidade, Deus é quem servimos. E eu trabalhava, por incrível que pareça, com 15 anos numa farmácia. Farmácia? Farmácia, lá é um distrito muito pequeno e não tinha ninguém qualificado. E Nosso Senhor sempre me deu a graça de estudar bastante, então eu conseguia ter conhecimento. Eu tinha um livro com a descrição de cada remédio da farmácia e eu estudava aquilo e eu conseguia trabalhar na farmácia e o meu sonho era ser químico. É? Era. Sim. Então, se eu não tivesse ido para o seminário, eu teria de ser químico. Eu gostava muito de química. E tanto que quando eu comuniquei ao meu patrão que eu queria entrar para o seminário, ele me fez uma proposta. Eu me lembro que naquela época o salário mínimo era R$353, se eu não me engano. E ele falou assim, eu vou dobrar o seu salário. E eu disse, não, não quero, eu quero ser padre. E eu fui para o seminário. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquele dia que eu fui para o seminário, eu não tinha nem mala. Sabe quando você vai na Casas Bahia, faz essa compra, que vem aquela sacolona? Nossa! Eu fui pro seminário com aquela sacola, porque eu não tinha mala. E ali tinha um travesseiro, uma coberta e umas poucas roupas, porque eu também não tinha muitas roupas. Não tinha nem sapato social, nunca imaginei que eu iria calçar um sapato social. Eu não tinha calça social, não tinha camisa social, era calça jeans, coisa de adolescente. Sim. Era essa a minha vestimenta. Então quando eu cheguei no seminário, que eu descobri que eu tinha que ter sapato, que eu tinha que ter calça, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha nem dinheiro para mala, quanto menos vou comprar essa roupa. E 2007 foi o ano que o Papa vinha no Brasil. Sim. E nós íamos cantar no coral do Papa Bento XVI. E para cantar no coral do Papa tinha que ter roupa social. E aí minha mãe estava passando por uma necessidade financeira muito grande. E eu lembro direitinho, ela foi na loja na cidade, coitada, comprou uma calça, uma camisa e me enviou por correio, porque era mais barato isso do que eu comprar onde eu estava. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E aí a única coisa que eu fiz, ela me depositou R$35 para eu comprar um sapato social na feira. Deu para usar naquele dia que eu cantei, porque a hora que eu saí, acho que ele partiu no meio. Lembro direitinho, ele partiu em cima, de tão ruim que era aquele sapato. Mas eu deixei tudo e segui, porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E o mais Deus dá. O nosso Deus não é um Deus da miséria, né? A gente tem escutado às vezes de algumas pessoas, porque Nosso Senhor quer a humildade. A humildade não passa pelas nossas conquistas. Sim. A humildade passa pela abertura do nosso coração. Agora as conquistas, Deus quer que a gente tenha conquistas, porque em cada conquista que nós temos,
o nome dele é glorificado, é ele quem faz essas coisas. E aquele dia o meu patrão me fez uma proposta, mas a proposta de Deus era muito maior do que 2 salários mínimos. Muito maior, muito melhor, né? Muito maior e melhor. Amém, glória a Deus. Você tá vendo aí que história, né? Que história fantástica. E eu queria, aí você pergunta, como que o Azael chegou no Padre Jonathan? O Padre Jonathan ele faz uma missa de quinta-feira, né? Isso. Missa de cura e libertação, que está fazendo um sucesso extremo aqui em Sabaúna e já está tomando Mogi das Cruzes e vai tomar o Brasil em nome de Jesus aí. E como começou essa missa, padre, que você faz? Toda quinta, né? Toda quinta. Como começou essa história aí? E você que não conhece, pode ver vídeos, né? Tem vídeos na internet, vídeos, ele vai passar os endereços. E todos os endereços do Padre Jonathan, as redes, a gente vai colocar aqui na descrição, tá? Como começou essa história da missa de quinta-feira para fazer esse sucesso que está fazendo aí? Então, Azael, se eu te contar, acho que você não acredita, até você que está assistindo também não vai acreditar. Vem aqui em Sabaúna e pergunta para quem está aqui desde o começo. Quando nós começamos essa missa, nós éramos 14 pessoas. 14? 14. E hoje? Hoje nós somos de 2.000 a 3.000 pessoas. 2.000 a 3.000 pessoas? E eu achava que tinha muita gente, porque antigamente não vem nem 14 nas quintas-feiras. Então o dia que eu cheguei tinha 14, eu falei, nossa, tem muita gente. E eu acompanho um pastor chamado Thiago Brunet. Sim, Thiago. E uma das pregações dele me chamou muita atenção, quando ele falou que um dia ele subiu no púlpito da igreja dele e tinha 6 pessoas para assistir a pregação. E ele falou, se naquele dia eu tivesse desistido do meu ministério porque tinha 6 pessoas, hoje eu não pregaria em vários continentes como eu prego no mundo todo. E eu tomei aquilo para minha vida, falei assim, não, primeiro que para orar, a palavra já diz, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu queria que o reino de Deus crescesse, porque nós gostamos de estar ao lado de pessoas que têm conquistas. Nós não gostamos de estar ao lado de pessoas que são derrotadas. E eu acreditei que Deus ia prosperar e orei muito. Como que cresceu? Cresceu pela oração. Simplesmente pela oração. Sempre por ela, né? Sempre por ela. Hoje vem gente de todos os lugares. Vem gente do Vale do Paraíba, vem gente de São Paulo, vem gente do Noroeste Paulista, vem gente do Litoral Norte. Nas quintas-feiras. Quinta-feira à noite, hein, gente? Toda quinta-feira tem gente de Caraguatatuba, São Luís do Paraitinga, São José dos Campos, Pindamonhangaba, São Paulo, Botucatu. Vem gente de Presidente Prudente. Vem umas caravanas. Vem caravanas. Quinta-feira isso aqui fica movimentado. Até brinquei com o prefeito, outro dia dizendo prefeito, o senhor vai ter que colocar um semáforo em Sabaúna que funciona às quintas-feiras. Sabaúna não tem semáforo? Não tem nenhum semáforo em Sabaúna. Não tem semáforo em Sabaúna. Não tem semáforo, é muito pequeno aqui. Mas às quintas-feiras diz que teria que ter um semáforo. Então nós começamos assim, com essas 14 pessoas. Deus foi muito fiel, Deus colocou um ministério de música, Deus colocou um ministério de intercessão na vida desta paróquia. E a obra dele foi crescendo. Hoje nós trabalhamos com uma devoção de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Sim. E nós damos uma água abençoada que tem feito milagre na vida de muita gente vem buscar essa água. E uma vez por mês nós damos o óleo santo de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Inclusive esse testemunho que você acabou de ouvir é desse óleo santo que essa mulher levou e passou na mãe dela que estava na UTI e a mãe recebeu um milagre. Mas já tiveram diversos milagres, a ponto de chegar gente carregada no colo que não andava e sair da missa andando, né? E hoje a minha igreja é muito pequena, vocês estão vendo aqui o altar da igreja. Mas a minha igreja é muito pequena, é bonita, é uma igreja interior, mas não cabe mais aqui, então nós celebramos a missa no pátio da igreja. Legal. E deixa eu te perguntar, padre, uma pergunta meio tensa. Não diria tensa, mas você encontrou algumas resistências para estar fazendo essa diferença que você está fazendo? Essa pergunta ela é muito pertinente porque ela mostra a amplitude da Igreja Católica. Quando nós dizemos resistência, tudo que é novo cria resistência, né? Tudo que é novo. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido, né? Sair da zona de conforto. Mas Jesus disse para os seus discípulos, uns dos apóstolos, ide a todas as nações. Quem eram os discípulos? Não eram ninguém. Não conheciam nada mais, nada menos que aquela regiãozinha ali onde eles estavam. Pedro era iletrado praticamente e Nosso Senhor deu a eles uma incumbência. Hoje o cristianismo está no mundo todo, porque naquele dia também eles não tiveram medo do novo. Tomé teve dúvida da ressurreição porque a ressurreição era nova e Nosso Senhor provou para ele. Então o medo que vem às vezes da resistência existe, mas a resistência ela deve ser a lenha para motivar a locomotiva a andar.
ela precisa ser queimada, né? Então, quando nós começamos esse trabalho, porque é um trabalho carismático, a Igreja Católica, a tendência dela é ser mais conservadora. Graças a Deus, no Brasil, devido à Canção Nova, ao padre Marcelo Rossi, ao padre Jonas Abib, a renovação carismática cresceu muito, tomou uma proporção muito grande. O movimento, para vocês que são evangélicos, é a mesma coisa do movimento pentecostal da igreja de vocês. Mas aqui em Sabaúna, por ser um lugar conservador, chama muita atenção tudo isso. E até mesmo entre os padres, porque hoje está tendo uma geração de padres novos, mas a maioria dos padres são da década de 70, 80, 90, Sim. quando esse movimento carismático ainda não era grande, ainda nem reconhecido. Sim. A renovação carismática surgiu em 1968, é um movimento que completou 50 anos no ano passado, esse ano 51 novo, anos, né? Então é muito novo ainda. Então a maioria dos padres tem 50 anos, a maioria dos bispos tem 70 anos. Então imagine para os bispos que vêm da tradição das missas em latim e hoje tem esse movimento carismático. Então nós que somos jovens, não podemos em hipótese alguma condená-los ou julgá-los. Pelo contrário, devemos fazer o esforço de compreendê-los e de apresentar a eles essa novidade. E a mesma coisa para os fiéis. Os fiéis, alguns se abrem completamente, outros não se abrem. Quando eu disse que essa crítica era uma pergunta pertinente, é justamente isso. Porque a Igreja Católica, ela é uma, e sendo uma, ela apresenta o movimento carismático, ela apresenta o movimento conservador, ela apresenta o movimento progressista e consegue atender todo tipo de público que quer estar aqui. Atender todo mundo, né? Estamos caminhando para a nossa reta final. Eu tenho uma pergunta importantíssima para o Padre Jonas agora. É Jonathan ou é Jonatas? É Jonatas. Jonatas, a gente quer Mas a minha mãe me chama de Jonathan. Jonathan, então eu vou fazer igual a mamãe, qual é o nome dela? Ana. Vou fazer igual você, tá, dona Ana? Pela Padre Jonathan. Tá assim. Padre, hoje, na sua opinião, o que afasta o jovem de Deus? A gente sabe que são N coisas, né? Mas na sua opinião, o que afasta o jovem de Deus hoje em dia? Eu vi um vídeo que você mandou para mim, um vídeo muito legal, vocês vão ver aí. E a gente vê muitos jovens na missa, né, tal. Mas hoje, na sua opinião, o que está afastando o jovem da presença de Deus? Olha, essa pergunta é um pouco difícil de responder, né? Porque existem várias situações, mas eu vou dizer de um modo mais global. O mundo hoje evoluiu muito, né? E a evolução sempre muito positiva. E às vezes a igreja fica presa a coisas muito quadradas, a ideias muito conservadoras. E você está numa sociedade onde você tem várias opções. Sobretudo, vou dar um exemplo, nós que moramos aqui em Mogi das Cruzes. Nós estamos a 40 minutos da capital, a capital mais importante do país, Sim. que é São Paulo, mais moderna, digamos assim. Você entra no trem, você paga R$4, você chega em São Paulo. Então todo mundo consegue ter acesso à cultura, ter acesso à diversão. E aí você encontra uma igreja, seja ela de índole carismática, índole católica conservadora, protestante, o que quer que seja, e você encontra uma igreja quadrada, ele não vai se adequar ali. Quando eu digo quadrada, eu não digo dos princípios e da doutrina. Jesus nunca rompeu princípios e doutrinas. O que ele determinou como princípio, ele cumpriu até o fim. No entanto, ele sempre soube entender o caso de cada um que estava ali ao redor dele. Respeitou. Então eu acho que às vezes o que afasta o jovem da igreja é não se abrir à linguagem que ele quer encontrar dentro da igreja. Não digo que nós vamos agora deixar, vamos relaxar agora, fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, mas você tem que oferecer o que eles querem encontrar. E às vezes nós queremos oferecer aquilo que nós sempre achamos que era certo. E não que o que nós achamos que era certo está errado, mas a forma que era apresentada há 30 anos atrás não é mais a mesma forma de hoje. E se insistirmos em apresentar da mesma forma, vai causar resistência. Sempre. Né? E o contra-testemunho. Nós vamos aonde nós nos sentimos bem. Às vezes nas nossas igrejas nós encontramos tanta divisão, tanta discórdia, tanta briga entre os próprios membros da igreja. As pessoas dizem assim, que eu vou lá para ser desse jeito como eles, para ser assim como eles, eu prefiro ficar aqui na minha casa mesmo, tendo a minha conversa pessoal com Deus. Então, o maior contra-testemunho não é a divisão das ovelhas, é a divisão dos pastores. Esse é o maior contra-testemunho, porque as ovelhas querem fazer aquilo que os pastores fazem. E acredito que esse seja o maior motivo do afastamento deles, sabe? Às vezes o fechamento, a realidade do mundo contemporâneo tem que estar aberto.
tem que saber dialogar, tem que saber apresentar de maneira diferente, tem que saber orar de uma forma nova. Deus se atualiza a todos os instantes, sem deixar de ser quem Ele sempre foi. Porque a carta aos Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a forma que Ele era ontem não é mais a mesma forma que Ele vai ser hoje. Mas a essência de ontem é a mesma de hoje. É a mesma. Gente, eu estive aqui com o padre Jonathan e eu quero pedir para o padre agora deixar uma mensagem pro pessoal do Contramão em Home que tá te assistindo aí e fazer um convite para o pessoal vir conhecer sua igreja, conhecer a missa de quinta-feira, né? Essa missa está fazendo um maior sucesso. Fica à vontade, padre. Então, quando nós vamos ordenar padre, a gente tem que escolher um lema de ordenação. E eu escolhi como lema da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais passará. Por quê? Porque se nós acreditarmos no amor, o amor é o princípio de tudo. Os católicos têm o princípio do amor, os protestantes têm o princípio do amor, os judeus têm o princípio do amor, os islâmicos têm o princípio do amor. Eu acredito que mais do que ter uma placa de igreja, eu sou um padre católico, evidentemente, mas mais do que ter uma placa de igreja é ter o princípio que esteve no coração de Jesus, que esteve no coração de Deus e que foi obra do Espírito Santo, que é o amor. E graças a Deus hoje nas nossas missas de quinta-feira, conforme a Azael disse aqui, nós temos católicos, nós temos protestantes, nós temos espíritas, nós temos gente de todos os tipos que vem participar. E quando chega aqui eu não quero saber de qual religião que você é. Você é muito bem-vindo para cultuar, para congregar com a gente da maneira que você vier. Então a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: amem sempre. Nunca ninguém vai pecar por amar. Nunca ninguém vai errar por amar. Eu tive um bispo muito sábio na minha vida chamado Dom Irineu. Eu nunca vi esse homem levantar a voz para ninguém, nunca vi esse homem brigar com ninguém. E hoje ele teve um AVC, está totalmente debilitado, mas uma das suas últimas falas foi: se eu errei, foi porque eu amei demais, então valeu a pena errar. Então que o nosso erro seja sempre por amar demais, porque vale a pena e transforma corações e transforma vidas. Deus abençoe sempre a cada um de vocês. Amém. Que frase forte, né? Se eu errei... Foi porque eu amei demais. Foi porque amou demais. Olha e só. E assim vale a pena errar. Olha só que frase genial, hein? Gente, padre, um prazer estar aqui. Viu? Muito obrigado. Eu estive aqui com o padre Jonathan ou Jonathan. Gosto do cliente. Gosto do cliente. Quero mandar um abraço antes da gente encerrar essa entrevista para Thaís e para Kelly, né? Thaís e Kelly. Que me ajudaram, pegaram o contato do padre, passaram para mim, eu fiquei incomodando ele, mas graças a Deus ele abriu a igreja, viemos aqui em Sabaúna e gravamos essa entrevista que eu estou muito feliz de fazer. É o contramão, não contramão, é Deus mostrando que Ele é o Deus de todo mundo. Ele é o único Deus verdadeiro e o amor dele é para todas as pessoas, ok? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem no próximo vídeo de Contramão. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.